Estamos aqui hoje para falarmos com um empreendedor que acreditamos ser de sucesso em virtude do que vem passando e demonstrando em nossa cidade. Como surgiu a ideia de montar um empreendimento desse tipo? Sim, a ideia do Gato do Alemão, ela foi realmente se iniciar perante uma parte da minha vida que todo mundo tem aquela fase de recomeçar, né? Tinha me separado, né? Ou seja, tinha perdido o meu chão, né? Quando a gente se desacredita em si mesmo, né? Até um ponto que tu chega quase como se diz, no fundo do poço, né? Mas a gente sempre tem algo dentro da gente que a gente é muito difícil ser humano se entregar. E um dia eu estava no meu apartamento, que é o prédio que é ao lado, que o prédio é da empresa, na janela, olhando, daí pensando, o que eu vou fazer da minha vida, né, cara? Com 30 e poucos anos, fazia faculdade de Direito, larguei porque meu pai faleceu e não sabia o que fazer, né? E eu era uma pessoa de classe média alta, né? Com amigos, vivia em festas, me dando bem com o pessoal de gabarito A e tudo mais. E sempre achei que o vendedor de churrasquinho era uma humilhação, né? Na época que eu abri, o vendedor de churrasquinho era aquele pobre que, para não morrer de fome, vendia churrasquinho numa esquina. Hoje a gente pode dizer que é totalmente diferente. Hoje virou o quê? Virou uma coqueluche, isso para todo mundo, né? Então, o que ocorreu? Eu disse, eu vou ter que comer, eu vou ter que sustentar o filho, eu tenho um filho, né? E eu teria que fazer parte do mundo que um pai tem que dar um mínimo de sustento para o seu filho. E nisso eu olhei para baixo, estava lá em cima olhando, olhei aquele movimento da CIS Brasil, eu disse, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E eu disse, cara, eu estou com R$30 no bolso. Ou eu pagava a luz do meu apartamento, ou eu comia. Essa foi a realidade. O que ocorreu? Ocorreu da minha fase que eu disse, vou botar um espetinho, surgiu na hora, entendeu? E eu antigamente odiava assar um churrasco. Meu pai me convidava para assar um churrasco e eu não. Para tu ver como meu pai sempre foi um mestre em assar um churrasco. E nisso eu fui, peguei os R$30, fui num açougue, comprei R$30 de carne, comprei os espetinhos. Minha mãe me emprestou 3 cheques de R$150, fui lá na Zenha comprar uma churrasqueirinha, mas já pensando em fazer alguma coisa diferente. Ou seja, mais higiênico, mais caprichado, algo que os outros não tinham, tu entendeste? Que eu poderia oferecer com uma qualidade e fui testar. Nisso comprei a churrasqueirinha, botei, tive um colaborador que foi o Alcides, que tem até hoje eu trabalho com ele, que é distribuidor de bebidas, me emprestou 3 fardos de bebida de refrigerante, 3 de latinhas de cerveja, botei um isoporzinho, botei uma mesa, uma toalhinha, potezinho, ou seja, parecia que eu estava fazendo um churrasquinho para os amigos em casa, com todo aquele carinho, com toalhinha, um uniforme, um chapeuzinho na cabeça, uma farofa de primeira qualidade, e fiz 30 espetinhos. Em meia hora eu vendi tudo. Eu disse, opa, vi a luz no final do túnel e aí já comecei a qualificar. No outro dia já comprei carne, comprei coraçãozinho. Em uma hora tinha vendido 100 espetinhos. E nisso foi ampliando, fui qualificando, já botei 3, 4 mesas na calçada, já fiz cardápio, ou seja, tu tem que ter a tua criatividade, o teu negócio tem que ter a tua identificação, tu entendeste? Né? Já tudo com preço, bonitinho, para tu ser transparente no que tu está vendendo, que tipo de carne tu vende, gado. Gado hoje em dia, a maioria dos espetos botam gado, tu não sabe o que tu come. Por que botam gado? Porque uma hora tem a carne de 5 pila, de 8 pila. Eu acho que não há transparência correta, entendeste? Você tem que dizer, eu trabalho com paleta, paletinha eu estou te vendendo. Foi a carne que eu comecei, né? Sabendo com o que tu está vendendo. Aí da outra vez tu compra um vaziozinho, um pouco mais caro, bota um pouquinho, o pessoal mastiga, vê que é um vazio. Ou seja, tu tem que ter identificação do produto. Em cima disso a gente foi qualificando. A gente já quis prender mais o cliente na calçada. Só que aí eu comecei a qualificar, comecei a dar estrutura, já botei um freezer para condicionar os espetos, as bebidas, entendeste? E aí já começou, já botei uma televisãozinha para o pessoal ver um futebolzinho, e a coisa foi propagando. Aí começou a ir para o pessoal famoso, o pessoal sair em jornal,
Aí a gente começa a se qualificar, né, Fernando? E assim que começou tudo. Bom, o que a gente pode comentar a respeito de um negócio que possa te dizer que deu certo é tu ter transparência no que a gente faz e acreditar no teu perfil e no teu conceito como que é ser uma coisa bem sucedida, tá? Por exemplo, tu ter um segmento e uma convicção onde tu quer chegar. Então, o que a gente fez aqui? A gente tentou procurar unir qualidade com atendimento e com franqueza e honestidade, né? Que formasse um contexto geral, que o pessoal gostasse de vir aqui, de gostar, um produto com credibilidade, um produto de primeira qualidade e que todos poderiam ter acesso a esse produto, correto? Apesar que nunca o meu ramo de gastronomia, ele tem começado no Gato do Alemão, né? Em virtude dos outros processos que eu tive, de outros restaurantes que eu tive, né? Eu comecei a adquirir uma certa experiência. Em cima disso, que eu fui peneirando, fui qualificando e vendo qual é o produto que daria ênfase a um produto mais qualificado, que teria mais notoriedade dentro do nosso perfil, da nossa sociedade, né? Então, o que ocorreu? Ocorreu que eu tinha um outro negócio que não deu certo, mas que todo o mau negócio se torna um bom negócio onde tu vê onde tu erraste, entendeu? E foi como eu fui qualificando a minha mão de obra e o meu serviço de empresário, entendeste? Então hoje a gente atinge todas as classes sociais, hoje a classe A, classe B, classe C, todos que querem vir no local, eles são bem atendidos e podem frequentar o ambiente, tu entendeste? Então isso que se torna talvez um negócio de sucesso. O que hoje tu não usaria nas experiências que tu teve no passado, no teu empreendimento de agora? O mínimo de experiência no ramo que tu vai colocar, simplesmente tu achando que vai dar certo, mas tu não saber até onde tu conhece a situação do produto, tudo isso é um risco muito grande quando tu bota um produto sem tu ter um pouco de experiência, de tu ter o dom do negócio, né? Eu acho que hoje eu dou muito conselho para essa juventude, que antes de tu escolher uma faculdade, tu escolher um produto, uma empresa, ou que seja o que tu for trabalhar, tu vê o que tu gostas de fazer primeiro, onde tu vai te identificar, entendeu? Em cima disso, tu tem 50% de chance de dar certo e 50% de não estar. Os outros 50% do risco vai do jeito que tu for administrar a tua empresa. Usando um trocadilho, vou te fazer uma pergunta. Qual foi o teu pulo do gato? Pois é, cara, isso é uma boa pergunta que tu me fizeste. Então, o que eu imaginei? Imaginei em dar um produto que nesse produto eu fosse único. Porque antes de eu botar o Gato do Alemão, eu analisei os concorrentes que eu tinha. Passei, vi carrocinhas na rua, e era espetinho e tudo mais. Eu inventei o meu pãozinho mágico, cara. Que até hoje o pessoal não sabe o que tem no pão, tá? E é que nós que fabricamos aqui. Então é uma receita que nós fizemos em 4 paredes que ninguém sabe o que vai. E nele tem o veneno, a palavra veneno, mas o veneno positivo. É um tempero que nós fabricamos, que nós batizamos como esse nome, que o pessoal vem e se extasia comendo, entendeste? Então a gente fabrica isso, sendo que ele vem acompanhado com o espeto, né? É óbvio que no início o pãozinho era servido na mão, um papelzinho, um molhinho em cima. Hoje nós servimos eles num prato, com as terrinazinhas com molho separado, né? Bem melhor condicionado. E esse aí que foi o pulo do gato. O que tu fazia antes de iniciar as atividades, o Gato do Alemão? Bom, Fernando, trabalhei muito na área de construção civil, na área de vendas, né? Nisso foi o quê? Foi a experiência que eu tive para começar a saber o que é vendas, né? O que é visitar um cliente, saber a necessidade dele, do produto, né? Foi aonde eu comecei a ver que eu teria que trabalhar para mim mesmo, entendeu? Para mim ter a minha empresa, eu galgar o meu espaço, eu ter a minha identidade, entendeu? E o produto que eu me identificasse melhor. Isso aí que começou. Em algum momento tu sentiu-se numa situação crítica em que o teu negócio corria algum risco? E muitas vezes a gente dá o passo maior que a perna. E isso foi um dos erros que eu tive. Foi quando eu fui botar um restaurante na praia. Eu abdiquei daqui, né? Deixei na mão de funcionários e fui para Capão da Canoa
Eu botei uma mega estrutura lá. E foi onde eu me afundei, né? Literalmente, né? Nós contratamos um terreno, uma estrutura, e a pessoa nos enganou, nos vendeu um terreno sem água, sem luz, sem urbanização nenhuma. Só que quando eu cheguei lá não tinha o que fazer, tive que investir 70% a mais do que eu podia. E a praia é aquilo, tu trabalha 8 final de semana, choveu, 1, 2, tu tá ferrado. Lá não tem mão de obra, ou seja, como eu tinha te falado, tu não fazer uma pesquisa de mercado, tu não ter a referência num local, tu não ser conhecido num local, é um grande risco para tu quebrar. A grande satisfação, Fernando, é quando tu tá nessa tua hora de dificuldade, tu olhar do lado e ver quem está do teu lado, né? Isso te dá uma força que tu não sabe de onde é que vem, e tu vê aquelas pessoas acreditando em ti e dependendo de ti, sabendo que dependem de uma atitude tua para tudo melhorar. Então a tua responsabilidade se torna infinitamente maior, sabendo que aquelas pessoas dependem de ti e acreditam em ti, entendeste? Tu não está ali porque tu quer, está ali porque tu foi escolhido, a realidade é essa. Então a satisfação é tu ser reconhecido nacionalmente, né? Tenho um filho, né? Hoje ele tem 21 anos, ele é cabo do Exército e ele está se desligando do Exército agora, porque desde pequenininho ele trabalha comigo aqui e tudo mais, e ele tem o dom disso, né? Então hoje nós já estamos com eles inscritos no IGA, Instituto Gastronômico de Porto Alegre, e depois ele quer fazer uma faculdade de administração, né? Então nós queremos transformar, dar uma qualificação para ele em relação à cozinha que ele já assumiu, né? Em cima disso ele já tem a referência, que já trabalha e tudo mais, para ele tocar para ele, para os meus netos e assim sucessivamente, né? Essa seria a nossa ideia. O que eu falaria para essa pessoa é ela fazer uma profunda pesquisa de mercado, qual é o mercado que ela vai optar, né? Que hoje está complicado, né? A saturação está muito grande. Em cima disso, ela vê se tem o perfil para esse tipo de mercado e se qualificar muito, mas muito mesmo. E não entrar no mercado para ser mais um, tem que ser um dos. Nunca tem que ser o melhor, mas tu sempre tem que estar entre os melhores. Isso é fundamental. Senão tu não dura 6 meses no mercado. Isso é que eu posso te passar.